Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do combate da Polícia Civil contra o crime de lavagem de dinheiro. E para falar sobre isso, está aqui conosco hoje o delegado de polícia Robinson Fernandes. Também está conosco o doutor Fernando Davi, que é secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mostrando justamente como as duas entidades estão trabalhando juntas. Ele está hoje substituindo a doutora Raquel Galinatti, que é a presidente do Sindipesp. Agradeço muito a sua participação hoje, doutor, e agradeço também a sua participação, doutor Robinson. E antes da gente começar, deixa eu ler uma notícia rápida para a gente ir logo para os finalmente. Notícia publicada em dezembro do ano passado, agorinha, no site da Polícia Civil Paulista. Vamos lá. Na quinta-feira, 14 de dezembro, na sede do Banco Central, ocorreu a reunião de trabalho entre Polícia Civil, a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, e o Banco Central, o Bacen, para a integração no tocante à prevenção de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Nessa reunião, o delegado de polícia, nosso convidado Robinson Fernandes, discorreu sobre o Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo. O evento contou com a participação de delegados de polícia, auditores da Receita Federal, além de técnicos dos respectivos órgãos. Lavagem de dinheiro, um dos crimes mais ouvidos nos últimos anos. Tenho certeza que você em casa já ouviu falar, ou ouve todo dia falar, se você assiste aos telejornais, ouve rádio ou lê jornal, sobre o crime de lavagem de dinheiro, que tem sido um dos principais das operações da Polícia Federal recentemente e também do trabalho da Polícia Civil Paulista. Então agora começando, vou falar menos, Dr. Robinson, para começar a nossa conversa. O que é o crime de lavagem de dinheiro? E uma pergunta que eu acho que está todo mundo querendo fazer, por que chama lavagem de dinheiro? Alguém algum dia lavou alguma cédula? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer e uma responsabilidade também estar aqui com os senhores. A lavagem de dinheiro ela é uma expressão curiosa e também um pouco controversa com relação à origem. Na verdade, há quem diga que ela teria surgido quando Al Capone, para tentar ocultar os valores, os recursos adquiridos da ilicitude, da criminalidade que ele praticava à época, o tráfico de bebidas, na época da Lei Seca, nos Estados Unidos da América, ele teria se valido de uma lavanderia, literalmente, uma lavanderia, e por meio dela contabilizado como se tivesse prestado o serviço de forma legal. Então, aqueles valores ilícitos que ele não tinha como contabilizar, como justificar a origem e dizer, não, isso aqui é fruto do meu trabalho, ele teria, por meio desta lavanderia, atestado a contabilidade de algo lícito. Né? Então, ele abriu uma lavanderia, foi isso? Na verdade, ele adquiriu uma lavanderia, seria da marca Sanitary Cleaning, salvo engano, e aquelas lavanderias de filme americano, laundromat, que você coloca a moedinha e ela automaticamente vai funcionando, né? E por meio dessa lavanderia, ele contabilizou então os recursos ilícitos. Né? E a partir de então, a expressão ganhou força na década de 70, com o combate ao tráfico de drogas e a preocupação de reforçar esse combate por meio de combater os ativos ilícitos. Ou seja, percebeu-se que não bastava mais prender uma pessoa porque ela roubou, porque ela fez tráfico de drogas, mas principalmente inviabilizar, dificultar para que essa pessoa utilizasse o dinheiro proveniente do crime. A ideia seria essa. Né? É uma ideia bastante interessante essa do Al Capone, ou de algum lá da época, adquirir uma empresa para justamente esquentar, né, entre aspas, o dinheiro roubado. Essa prática de comprar empresa, ela é realizada até hoje, será? Com certeza. Muito utilizada em empresas de fachada, ou empresas não tão de fachada assim, interpostas pessoas, os chamados laranjas, as pessoas que vão ficar ali na linha de frente para viabilizar a lavagem de dinheiro. Né? Atualmente, a lavagem de dinheiro ela tem sido entendida como essa prática de tentar dar aparência lícita a algo que veio do crime. Então, numa tentativa de frear a criminalidade, desenvolveu-se essa nova modalidade criminosa,
que muitas pessoas acreditam que é crime apenas da esfera federal. Não é, é um crime da esfera estadual também. Por exemplo, um criminoso que pratica um roubo de celular e ele vende esse celular, um exemplo bem simples, o dinheiro proveniente dessa venda desse celular roubado, ele pode utilizar lavando dinheiro, né? Ou seja, tentando ocultá-lo, dissimulá-lo. Mas a legislação ela é bem rigorosa, porque não apenas aquele que efetivamente consegue esconder o dinheiro da ilicitude é punido, mas também aquele que utiliza os recursos da ilicitude de qualquer forma, né? Então a legislação ela se cercou de uma maneira no mundo inteiro para tentar mesmo frear isso, né? As pessoas se valem sim de interpostas pessoas, de empresas de fachada ou empresas legais, mesclando valores ilícitos com o lícito, tudo isso para tentar dificultar a percepção de que aquela pessoa está enriquecendo com a ilicitude, com a prática criminosa. Doutor Fernando, alguma pergunta para o Dr. Robson? Eu queria só agradecer e dizer do privilégio que é estar aqui nesse programa qualificado, destacado, ainda mais representando a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que hoje caminha junto, irmanado com o sindicato. Então é uma honra para mim. Eu queria só comentar, colocar aqui para o Dr. Robson, que é o profissional, é o verdadeiro conhecedor da matéria, uma questão. Até onde eu sei, Dr. Robson, o Al Capone acabou sendo preso por conta de sonegação fiscal, é isso? Sim, quer dizer, sim, é verdade. É nessa linha, ele matou, roubou, fez crimes graves e foi preso. Bem observado, doutor Fernando. No final das contas, o crime financeiro, a parte fiscal, foi o que o deteve. Então a ideia é justamente essa, né? Na verdade, percebeu-se que no sistema de justiça criminal, percebeu-se que a preocupação com a punição apenas pela prática criminosa em si, por exemplo, vamos prender uma pessoa que roubou, vamos prender uma pessoa que matou, ótimo, isso é importante, mas por que não também punir essa pessoa por valores ilícitos que ela conseguiu oferir, que ela conseguiu ganhar, né? Porque isso desestimula. Pensando assim, nos crimes em geral, a maioria dos crimes, de forma esmagadora, são praticados com cunho patrimonial, exceto aquelas hipóteses de crime passional, violenta emoção, a maioria se dá nesse campo. Então a lavagem de dinheiro, ela vem, se eu tenho um outro mecanismo para punir a utilização desses valores ilícitos, isso faz com que o criminoso dê uma recuada. Doutor, qual é a importância do combate a esse crime para a sociedade? Qual é a relação dela, da lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de dinheiro, com os crimes do dia a dia que a gente está acostumado a ver? Uma boa pergunta. Muitas pessoas acreditam que a lavagem de dinheiro é um problema só de lava-jato, de corrupção. Só de gente rica. Pois é, não é verdade. A lavagem de dinheiro, ela me auxilia a impedir a criminalidade difusa, disseminada, como essa de roubo de celular num ponto de ônibus. Mas de que forma? Da seguinte forma, não bastasse agora eu punir o criminoso por ele ter praticado o roubo, eu vou puni-lo porque ele tem lá uma nota de R$50 que veio da atividade ilícita. Ele está tentando passar esse dinheiro para frente, ele está tentando utilizar esses recursos, né? Então, eu bloqueio contas correntes, por exemplo, é possível conseguir judicialmente, numa investigação de lavagem, bloquear conta corrente, recuperar o que ele tiver, carro, casa, para ressarcir as vítimas. Então a lavagem de dinheiro, ela vem potencializar aí a investigação dos demais crimes. E está muito próximo das pessoas, ao contrário do que a maioria pensa? Muito mais do que imaginamos. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, olha o exemplo que eu vou dar, né? Não vou citar nome nem nada, que eu posso até ser processado. Mas assim, aquele restaurante que você vai, que tem uma qualidade altíssima, mas que é muito barato em relação a todos os outros do mesmo setor. Outro dia eu fui com a minha mulher e eu falei, será que isso daí não é lavagem de dinheiro? Porque não é possível. A gente vai num restaurante absolutamente similar e o preço é 2 vezes maior. E a qualidade desse não é pior que a daquele, é a mesma coisa, mas o valor é a metade, não se explica. Isso aí, será que não é um indício? De repente um investigador, um delegado de polícia que está investigando, não olha isso com desconfiança? Sem dúvida, é um grande sinal de alerta, muito bem observado. Mas, infelizmente, a população em geral, às vezes, não tem essa percepção de identificar esses sinais de alerta, né? Em alguns outros países, a população já é um pouco mais atenta para isso. Por exemplo, pessoas que têm uma incompatibilidade patrimonial, um padrão de vida muito aquém do que ela ganha, são sempre sinais de alerta. Comercializar um produto por um valor muito aquém do que ele é praticado no mercado,
é sempre um sinal de alerta, porque, óbvio, aquele que está lidando com valores ilícitos, ele tem mais facilidade, ele sai na frente, ele já tem um capital para injetar, para utilizar, e que certamente não veio com suor. Eu sempre digo, num país com uma carga tributária relativamente alta como o nosso, uma pessoa que saia enriquecendo já é por si só um motivo para ter uma ligeira desconfiança. Doutor Fernando, o senhor como delegado de polícia já se deparou com esse crime na atividade fim? Sim, eu estive na corregedoria agora recentemente e nós vimos que grande parte da investigação de corrupção ela começa de trás para frente. Na verdade, a corrupção ela tem essa tendência de iniciar pela lavagem, principalmente porque ela é mais antiga. Ou seja, quando esse padrão começa a se exteriorizar de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito gritante, normalmente existem denúncias anônimas ou coisas do gênero que remontam à ideia. A primeira coisa que você tenta de alguma maneira identificar é a lavagem de dinheiro. E eu ia até colocar, eu estou aprendendo muito, que o Dr. Robson aqui, eu sou um admirador sincero dele. E eu ia perguntar a ele, nesse sentido, a questão de corrupção privada, se ele pode falar alguma coisa sobre isso, porque eu creio que essa ideia do padrão, dessa malversação do dinheiro que é, de alguma maneira, recebido pelas fontes originais, fontes lícitas, ela pode se dar também na área privada, é isso mesmo? Sem dúvida, doutor Fernando, sem dúvida. Há inclusive uma ação atualmente na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da qual nossa polícia tem feito parte, lá em Brasília, para tipificar ou prever crimes da corrupção privada de uma maneira mais clara. Mas, muito bem observado, sem dúvida que na corrupção privada, aliás, é um assunto pouco tocado, as pessoas falam muito aí na corrupção na área pública, né, mas está impregnada aí na nossa sociedade, infelizmente. A lavagem de dinheiro é um mecanismo também para detectar, ajudar a detectar essa corrupção privada e para tentar frear essa corrupção privada. Sempre muito bem-vindo. Um minutinho só, eu vou ter que encerrar o primeiro bloco, que já está no fim, mas eu queria voltar no bloco que vem, falando mais sobre essa questão da corrupção privada, porque como o senhor mesmo disse, ninguém sabe. A gente, quando fala em corrupção, já pensa logo no setor público. Sem dúvida. Segurança Pública em Debate, programa de hoje, nós estamos conversando a respeito do combate da Polícia Civil contra o crime de lavagem de dinheiro. Este é o final do primeiro bloco, o segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo sobre o combate da Polícia Civil de São Paulo contra o crime de lavagem de dinheiro. Hoje temos a participação especial aqui conosco do secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o doutor Fernando Davi, que está no lugar da doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindipesp. Mas o nosso convidado de hoje é o doutor Robinson Fernandes, para quem agora eu continuo o papo do bloco passado sobre a questão da corrupção privada. Qual é a diferença fundamental, além do fato, evidentemente, de que ela é praticada no meio privado e não no público? Ela é mais difícil de ser investigada? Ela tem indícios diferentes? Qual é a particularidade da corrupção privada? Eu não diria, talvez, que ela seja mais difícil de ser investigada. O grande problema é que as pessoas estão muito focadas em pensar na corrupção no setor público. E até a legislação, ela utiliza essa nomenclatura corrupção para a área pública em particular. Então, quando ocorre uma corrupção no setor privado, nós vamos investigar e apurar por meio de outros artigos do Código Penal e não o artigo da corrupção propriamente dito, porque não há ainda um artigo dizendo a corrupção privada nesses termos. Mas isso não quer dizer que a pessoa que pratica a corrupção privada está impune. É possível enquadrá-la lá em outros delitos, sei lá, furto, estelionato, alguma outra coisa, né? Mas a grande questão que eu vejo as pessoas de fato não têm essa consciência de se preocupar com a corrupção na área privada. Quando ela ocorre, isso tem se resolvido na seara das demissões, e muitas vezes as empresas não querem o envolvimento da polícia. Fica no âmbito trabalhista. Fica no âmbito trabalhista. Demite-se, às vezes nem por justa causa,
seria viável uma demissão por justa causa, mas às vezes nem isso. E na pior das hipóteses, uma ação de ressarcimento na esfera civil, não na área criminal, né? Mas a partir do momento que a população venha tomando consciência disso, denúncias anônimas são importantes, enfim, outros mecanismos eu tenho certeza que vão nos ajudar a avançar na investigação nesse campo também, que é de fundamental importância, porque não adianta combater uma corrupção pública e deixar que o setor privado também se desenvolva. O setor privado a gente viu claramente, né, as grandes empreiteiras agora todas, né, arroladas em inquéritos e mais inquéritos da Polícia Federal. Essa é a tal da corrupção privada que também se estende à pública. Também se estende para a pública. Elas se misturam, né? Sim. Eu ia até colocar isso, perguntar se essa minha ideia ela é verdadeira ou não. O advogado ou o estagiário, por exemplo, que pede ao taxista que faça uma nota acima daquilo que deu a corrida para cobrar do chefe a mais, isso seria um exemplo de corrupção? Excelente exemplo, doutor Fernando, bom exemplo. Para mostrar que, de fato, existe a corrupção privada tanto no micro quanto no macro, sim, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Toda forma de desviar dinheiro de uma organização ou de pessoas coletivas, de pessoas jurídicas, ou mesmo dos particulares, dependendo de um contexto, vai cair nesse campo do que a gente chama genericamente, aí, abrangentemente, de corrupção privada, né? Mas as pessoas, às vezes, acham que isso não, isso é só um probleminha de... Eu só ia comentar uma coisa que eu entendo até meio filosófica, mas eu queria até saber do especialista, Dr. Robson, se ele concorda nessa linha de pensamento. Que, na verdade, essa ideia de ganância, essa ideia que os fins justificam os meios, que um pouco tem a ver com a nossa cultura, aquela lei de Gerson, se isso, de fato, não é algo que a lavagem acaba combatendo, tanto no setor público quanto no setor privado. É esse tipo de desestímulo mesmo? Sim, a ideia da lavagem é que é uma proposta internacional, né? O Brasil, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, nós acolhemos o que é feito fora do país, o que outros países já fazem, o que o Grupo de Ação Financeira Internacional já faz, que é uma organização internacional que fica na OCDE lá em Paris, que traça as diretrizes. Então a ideia é essa, a ideia é por meio dessa lavagem de dinheiro, que muitas vezes a população acha que é algo muito distante dela, e não é, como já falamos, por meio dessa lavagem é tentar frear esse tipo de coisa, a corrupção privada, as práticas criminosas pequenas, né? De que forma? Restringindo o uso do bem. Quer dizer, qual que é a vantagem dele praticar um crime se ele não pode usufruir daqueles valores? A ideia é essa. É muito interessante. Deixa eu perguntar ao senhor, o que a Polícia Civil de São Paulo tem feito de forma geral e ampla no combate a esse crime de lavagem de dinheiro? Porque, como eu já disse antes, a gente vê a Polícia Federal todo dia prendendo alguém. E a gente sabe que a Polícia Civil de São Paulo também atua bastante nisso. Sim, eu sou suspeito para falar, mas são muitas ações. Porque o senhor é suspeito que o senhor está sentado aí. O senhor é o convidado. Se não fosse suspeito, a gente não tinha chamado. Diga lá. Parece até uma autopropaganda da instituição, mas não é isso. Não tem problema. Aqui é para fazer propaganda mesmo. Na verdade, a Polícia Civil tem feito muito, ela possui inúmeros inquéritos, praticamente 4 delegacias especializadas em lavagem nos departamentos, mas fora as delegacias especializadas, as delegacias comuns já estão fazendo a apuração de lavagem de dinheiro, corregedoria, delegacias da capital, do DECAP, né? E o que a polícia tem feito? Instaurado inquérito para apurar lavagem de dinheiro, algo que não era feito anteriormente, só que muitas vezes isso acaba não parando na mídia, né? Não ganha uma divulgação. E também um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, uma unidade criada... O senhor foi lá no Banco Central falar sobre isso, né? Isso. E o que é esse laboratório? Esse laboratório é uma unidade de inteligência financeira que, na verdade, analisa volume de dados bancário, fiscal e das movimentações suspeitas do COAF. Há todo um sistema de prevenção à lavagem. Então, quando eu faço uma compra, o comerciante, a imobiliária, o banco, ele informa ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele informa a esse COAF, né, que, na verdade, tal pessoa fez uma transação suspeita ou incompatível com a renda declarada. Então, eu ganho, sei lá, R$1.000 e fiz uma transação de 5.000. Isso é um pouco, tudo bem, eu poderia ter esses 5.000 guardado, mas já é um sinal de alerta. E com essas informações todas, esse laboratório, ele analisa e oferta um relatório dizendo se houve lavagem de dinheiro, qual o caminho do dinheiro e qual o quantitativo de valor descoberto, incompatível. Com base nesse valor descoberto, é que a polícia vai pedir o bloqueio dos bens. Só para ilustrar, no final do ano passado, em dezembro, nós conseguimos bloqueio de 39 milhões.
E tudo começou com golpes pelo Web Motors, aquele site famoso aí de venda de carros, em que pessoas foram vítimas de estelionato, compravam carros roubados e tudo mais. Posteriormente, descobriu-se, na verdade, por meio desse laboratório contra a lavagem de dinheiro, que era uma grande rede relacionada ao narcotráfico. A venda de carros roubados era só uma diversificação da atividade criminosa. E foi possível, então, constatar que 39 milhões não fechavam a conta, ou seja, dinheiro do tráfico e dos carros roubados que eles movimentavam sem ter lastro, sem poder justificar que aquilo era lícito. E aí o judiciário decretou o congelamento desses bens. Eu queria fazer só uma ponderação que eu acho importante e até um testemunho. Na corregedoria, eu percebi que o laudo do LabLD, do laboratório nosso de lavagem de dinheiro, ele tem conclusão. Ele é um laudo conclusivo. Diferentemente de outras instituições, o nosso laboratório consegue indicar se houve de fato uma movimentação atípica ou algo do gênero, que ajuda muito o investigador. Com certeza. Porque para analisar os dados fica muito difícil, tem que acabar direcionando uma equipe inteira para analisar um volume de documentos que se entrelaçam. Exatamente. Então eu queria parabenizar aí, porque de fato isso não é para qualquer um não, viu? De verdade. É bem complexo, nós temos policiais treinados, formados na área de contabilidade, economia, e que se debruçam fazendo essa análise. Realmente é um trabalho complexo, agradeço aí os elogios do Dr. Fernando, mas também é graças aos colegas aí que estão na linha de frente na execução que esse trabalho acaba tendo efetividade. Esse laboratório, esse trabalho, ele tem o apoio dessas entidades privadas? Tem um apoio que é importante, né? É importante que elas apoiem esse tipo de trabalho. É do interesse também delas, né? Sim, ele tem o apoio das instituições financeiras, das entidades privadas, ele tem o apoio de outros órgãos. Nós temos convênio com diversos órgãos da administração pública federal e estadual. Temos contatos com adidos consulares e oficiais de ligação, porque muitas vezes um investigado ele tem uma relação no estrangeiro e por conta disso faz-se necessário esse contato com o exterior. Esse caso mesmo que eu citei, uma brasileira namorada dessa organização criminosa foi presa em Portugal, tráfico de drogas. Lá eles falam estupefacientes, mas é tudo bem, a mesma coisa. Falam como? Tráfico de substância estupefacientes. Estupefacientes. Estupefacientes, mas é tráfico de drogas, nossa. Muito bem, nós infelizmente estamos chegando ao final do programa, não dá tempo de falar tudo, mas eu queria salientar o seguinte: vocês viram o grau de importância e de especialização desses policiais civis paulistas que trabalham no laboratório. Então, quando a gente fala reiteradamente, o Sindipesp e a Adipesp reiteradamente falam da importância dos policiais, desses seres humanos que trabalham sem cessar, apesar de tudo que o governo faz contra eles, é mais um exemplo disso. Quer dizer, o trabalho de excelência que o laboratório faz aí com maestria. Então eu queria, aproveitando a deixa, parabenizar o Dr. Robson Fernandes e agradecer a sua presença aqui. Agradecer a sua presença também, Dr. Fernando Davi, no lugar da doutora Raquel. Foi muito bem, podia voltar mais vezes, que ela não me ouça, ela vai me demitir. Doutora Raquel, doutora Raquel. Doutora Raquel é insubstituível. Insubstituível. Eu só tentei fazer pelo menos um meio de campo. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui também, e a você, principalmente, que está nos acompanhando desde dezembro do ano passado, quando começamos com o programa Segurança Pública em Debate, que é uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.